Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 12 de março, agora na Espanha, 10 horas e 8 minutos, no Brasil, 6 e 8 da manhã. Meus amigos, a BTC aqui no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, segue escalando em direção à própria VWAP mensal, que está lá em 87 mil dólares. Eu tenho recebido muitas mensagens de gente que acha que esse ciclo já desenhou topo. Eu vou fazer uma análise aqui Olha aqui no Renko, a gente já startou esse primeiro box que vai acabar levando a BTC de volta ao estresse da aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade forma uma grande bandeira de alta. Então a gente vai parar ali pelo Renko num patamar ligeiramente acima de 88. Eu vou fazer uma análise aqui das grandes corretivas do Bitcoin, desde a mega corretiva que se iniciou lá em dezembro de 2013, que foi a primeira grande corretiva da BTC, aquela corrigiu quase 90%, 88%. Vocês vejam que em todas as grandes corretivas do Bitcoin existe um padrão. O pânico se espalha como um incêndio. Muita gente acha que a BTC morreu, mas se a gente olhar em perspectiva, todas as grandes corretivas da BTC, elas ostentam um padrão. E que padrão é esse? Elas revelam uma mega atração parabólica antes de uma corretiva mais contundente. Isso aconteceu na corretiva que se iniciou em dezembro de 2013. Aí depois teve a mega atração parabólica que levou a BTC de 150 dólares para 20 mil dólares em dezembro de 2017. Depois veio uma bela corretiva de novo. A BTC corrigiu 82%. Depois veio a mega atração parabólica que levou a BTC de 3.700 dólares para 64 e depois para 69. Depois houve uma grande corretiva que trouxe a BTC de 69 para 15 mil e pouco, 77%, quase 78%. E agora, desse último topo aqui, 69, porque em todas as grandes corretivas anteriores, a BTC revelou uma grande tração parabólica que se startou do topo imediatamente anterior. Só que a gente ainda está basicamente visitando o patamar do último topo. Ainda não houve aquela tração parabólica. Essa corretiva, porque o que está acontecendo agora? Como a BTC já ostenta um market cap ali de 2 trilhões de dólares quase, agora com essa corretiva está em 1,8 tri, mas não importa, já é um market cap digno de uma Big Tech. A BTC agora ela se comporta um pouco como a Nasdaq, mas se a gente olhar para o gráfico da Nasdaq, então o que vai imprimir a toada para esse ciclo? É a expansão do market cap das Big Techs, porque em última análise a BTC se transformou num grande índice que mede o interesse global por forças computacionais descentralizadas. E a Nasdaq e as Big Techs se transformaram num grande índice que mede o interesse global por forças computacionais centralizadas. Se a gente olhar para a Nasdaq, agora eu vou pular para a Nasdaq, tá? Deixa eu botar aqui no índice da Nasdaq. Se a gente olhar para a Nasdaq, todas as grandes corretivas da Nasdaq foram sucedidas, acabaram revelando uma grande corretiva, uma grande reação em V. Então, se a gente olhar para as últimas 3 grandes corretivas da Nasdaq, eu estou no gráfico semanal. Aqui foi 12%, aqui foi 17%, e essa última corretiva a gente já está em 15,6%. Todas elas acabaram revelando uma imediata reação em V, e que é o que vai acontecer. A gente já está muito próximo desse fundo para a Nasdaq, se é que a gente já não desenhou o fundo. O que eu quero dizer com tudo isso? A BTC não está revelando nenhum padrão que ela revelou nos ciclos anteriores de uma grande corretiva. Basicamente, a BTC está reagindo a um movimento da Nasdaq. Por isso que eu insisto com os senhores. A Nasdaq
vai retornar como num efeito elástico para a própria VWAP anual, lá em 21.400 pontos. Agora ela está em 19.502. A Nasdaq encontrou um belíssimo ponto de inflexão, que é o patamar da VWAP anual do ano passado. A gente fez a mínima nessa agulhada em 19.139. A VWAP anual do ano passado, de 2024, ficou exatamente nesse patamar. Então a Nasdaq não vai encontrar muita força para continuar caindo para baixo do patamar da VWAP anual do ano passado. Então o que eu quero reportar para os senhores? Não tentem encontrar o fiofó da mosca. Não tentem encontrar o fundo dessa história. Enquanto vocês vão ficar tentando encontrar o fiofó da mosca, basicamente a Atom já está voltando para 4 dólares. A Avax daqui a pouco volta para 18,50, 19, e se der mais um pumpzinho já vai estar acima de 20, 21. A mesma coisa com Solana, a mesma coisa com TRX. O que eu quero reportar para os senhores? É muitíssimo provável que a gente já tenha desenhado o fundo dessa história correcional. Se a gente não desenhou, o máximo que pode acontecer é um fundo duplo. E as altcoins nem tem força mais para cair. A dominância encontrou um platô. A dominância agora, hoje, está caindo menos 0,55. Ou seja, mesmo a BTC está caindo hoje, está caindo sozinha. Porque as altcoins de alta octanagem estão subindo. Por isso eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Não ousem ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade que está se avizinhando. Ali no Gemas eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. Gente, vocês precisam entender que se a Nasdaq voltar, e ela sempre volta numa reação, ela sempre corrige violentamente, mas a reação acaba retornando em V. Vocês precisam entender que essa montanha de endividamento do governo norte-americano, eu já vou falar dos fatos. A Câmara Federal norte-americana, basicamente, aprovou ontem, numa votação totalmente atabalhoada, a extensão do financiamento federal norte-americano até setembro. É um novo cheque em branco para aumentar o limite da dívida. Vocês podem acrescentar mais 2 trilhões de dólares àqueles 36,7 tri. Então a dívida americana, na verdade, já está virtualmente em 39 trilhões. Essa é a maior força motora de expansão do market cap da BTC. E vocês podem ter certeza do seguinte: em última análise, quem financia toda aquela palhaçada do endividamento público americano que cresce de forma infinitesimal é o mercado de renda variável. Existe uma impossibilidade macroeconômica e matemática do market cap do S&P e da Nasdaq. Existe uma impossibilidade matemática disso aqui cair muito. Porque haveria um gravíssimo descompasso entre o endividamento público soberano americano e o market cap das empresas que, em última análise, teoricamente, teriam que bancar essa dívida. Então vocês entendam, vocês percebem que o sistema não pode deixar de continuar inflando isso aqui? Por um motivo muito simples. Porque eles não conseguiriam mais vender a mentira de que um dia eles pagariam aqueles 39... Agora já está indo para 39 tri, porque agora o Donald Trump conseguiu mais um cheque em branco do Congresso americano para continuar aumentando o endividamento. Vocês conseguem entender que para sustentar aquela mentira de que algum dia aquela dívida vai ser paga, eles precisam criar corporações capazes de pagar aquilo que nunca vai ser pago? Essa relação de proporcionalidade entre o market cap
das corporações que supostamente fariam frente à dívida precisa ser sustentada. Essa equação precisa ser sustentada. E eles vão sustentar isso. Essa crise fake que eles estão criando é justa porque tudo isso já estava precificado. O S&P 500 desenhou topo ali em 18 de fevereiro de 2025, batendo 6.147 pontos, quando o Trump já tinha começado a aumentar as tarifas de importação. A guerra tarifária já tinha começado. Então, essa guerra tarifária fake, que supostamente estaria criando essa crise relâmpago, ela já era para ter sido precificada. Então tudo isso é fake. Essa guerra tarifária fake que tá criando essa recessão fake vai acabar mais rápido do que começou. Vocês precisam entender que os americanos precisam rolar 9 trilhões de dólares até o final de 2025. Eu vou repetir. Os americanos precisam rolar 9 trilhões de dólares até o final de 2025. E o Donald Trump não quer fazer isso com a taxa básica de juros acima de 4% ao ano. Eles vão criar toda essa panaceia para o Fed derrubar a taxa básica de juros. Eles vão imprimir dinheiro como vocês nunca imaginaram, nem nos seus sonhos de verão mais férteis. E aí, meus amigos, eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados no Bitcoin, porque facilmente a BTC vai iniciar a sua expansão em direção a $1 milhão. Por isso que aquela métrica do Stock to Flow do Michael Saylor, inspirado no Plano B, vai acabar se transformando numa profecia autorrealizável. Porque a expansão do M2 vai se desdobrar de uma maneira completamente insana. Vocês precisam estar preparados e embarcados para o que está por vir. Agora, nos fatos, VanEck registrou um ETF de AVAX, enquanto a AVAX cai 50% no acumulado, 55% no acumulado do ano. Vocês conseguem entender a grandiosidade da oportunidade que o mercado está ofertando para os minerais? Um gigante de Wall Street, uma grande gestora de recursos, TradeFi, está registrando um ETF de AVAX junto aos reguladores. Só que vocês precisam entender o seguinte: já tem ETF de XRP, ADA, Solana, agora de HBAR e a partir de ontem de AVAX. Os institucionais agora estão iniciando a maior corrida do ouro por emissão de stablecoins da história. Da história! Quando a gente entrar na Defilhama, a gente não vai ver só 86 bi de dólares bloqueados em todos os ecossistemas de finanças descentralizados. A gente vai ver, em poucos meses, 86 tri. Isso aqui vai multiplicar por 1000. E por que isso vai se multiplicar por 1000? Porque, basicamente, o governo norte-americano ele está entendendo que a hegemonia do dólar norte-americano continuará sendo imposta ao mundo, essa hegemonia, via stablecoins. E eles encontraram nas emissoras de stablecoins ávidos compradores de títulos públicos. E agora que o americano precisa rolar 9 trilhões de dólares em endividamento, eles vão unir, eles vão linkar as coisas. Porque eles vão unir o útil ao agradável. Eles precisam encontrar liquidez para esses 9 trilhões de títulos que eles têm que rolar. E agora eles encontraram nas emissoras de stablecoins ávidos compradores para toda essa liquidez. E a senadora Cynthia Lummis reapresentou o seu Bitcoin Act, o projeto de lei que vai permitir que o Departamento do Tesouro e o próprio Fed compre BTC. O projeto de lei propõe um programa de compra de no mínimo 1 milhão de unidades de Bitcoin, garantindo ao governo norte-americano 5% do fornecimento do supply global de BTC em favor do Departamento do Tesouro. Outros senadores se juntaram à iniciativa da Cynthia Lummis. Ela é o oposto da Elizabeth Warren. A Elizabeth Warren, por Massachusetts, ela diz que a BTC e o mundo cripto, eles são os responsáveis por todos os males do mundo, enquanto a Cynthia Lummis, republicana,
ela defende com unhas e dentes a exposição do governo federal norte-americano ao Bitcoin para poder salvar, inclusive, a economia. Ainda nos fatos, o segundo maior banco da Espanha, o BBVA, vai ofertar custódia de BTC e ETH. Gente, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, não só perante o sistema financeiro norte-americano, mas agora no sistema financeiro europeu. Os bancos, eles entenderam, basicamente, que a nova fronteira do sistema financeiro global é o mundo cripto. Em muito pouco tempo, essa história de ter que pagar por bens e serviços, aproximando o iPhone com crypto wallets, com cartões, com wallets nativos do iOS, com cartões Visa e Mastercard, será substituído por crypto wallets nativos de um iOS, por meio de um simples update do iOS. Isso pode acontecer hoje ou amanhã ou depois de amanhã, porque todo o sistema financeiro global, eles estão migrando para stablecoins. Daqui a pouco a gente vai ver stablecoins do BBVA, stablecoins do JP Morgan, stablecoins do Bank of America. E isso vai exigir gás das redes. Isso vai exigir AVAX. Isso vai exigir TRX. Que já que a stablecoin de um JP Morgan vai rodar como token TRC20 na rede Tron, ou como token BEP20 na rede BSC, ou na rede Solana. Gente, vocês precisam estar preparados para o que está por vir. A inundação de liquidez nos ecossistemas de finanças descentralizados, em todas as grandes soluções de camada 1 rodando na Web3, vai exigir muito gás da rede. Eu não consigo entender como que, diante de toda essa movimentação do sistema financeiro global, alguns ex-BBBs e supostos cripto-influencers ficam vendendo viés de baixa. Vocês precisam despoluir os seus TikToks. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Câmara Federal Norte-Americana aprovou a extensão do financiamento federal para até o fim de setembro. Basicamente, o Congresso americano está dando mais um cheque em branco para o Executivo Federal Norte-Americano para gastar à vontade. Então vocês podem considerar o endividamento público norte-americano com pelo menos mais 2 trilhões de dólares. É isso que está acontecendo. Ainda nos fatos, o multibilionário Ray Dalio alerta para uma grave crise de desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado obrigacionista norte-americano. O Ray Dalio, ele diz que a Casa Branca e o Departamento do Tesouro norte-americano não vão conseguir rolar esses 9 trilhões de dólares. Ele disse que a primeira grande questão é o tamanho da dívida. Agora, nessa madrugada, ele deu essa entrevista antes do Congresso americano, nessa madrugada, estender o financiamento federal até setembro. Há um grande problema entre oferta e demanda, porque os chineses não estão comprando mais treasuries. O americano provavelmente vai ter que fazer uma grande operação Zé com Zé. O que é o Zé com Zé? É o Departamento do Tesouro emitindo títulos da dívida e o Fed, que tem a prerrogativa de imprimir dinheiro, comprando e inflando o seu balanço patrimonial. Ele disse que isso pode desencadear uma das maiores expansões do M2 na história da humanidade. Simplesmente haverá um choque brutal entre oferta e demanda. Não vai ter demanda. A demanda vai ser criada pelo próprio inchaço do balanço patrimonial do Fed. E isso, a médio prazo, vai fazer colapsar a economia norte-americana numa inflação que ficará persistentemente próxima de 5% ao ano. As pessoas precisam entender a grandeza da expansão do M2 que vai se desdobrar a partir de agora. Não vai haver nenhum grande choque econômico agora. Essa crise que eles estão propalando, isso aqui vai ser a pedra fundamental
do fim dessa grande falácia que é o controle inflacionário sobre o dólar, sobre a deterioração do dólar norte-americano. Vocês repararam que o 3%, hoje é o dia do IPC, né? Os mercados estão aguardando o IPC. Vou até botar aqui na Investing, os mercados estão aguardando o IPC ali em torno de 3%, 2,9%. Vamos ver como vai vir o IPC. Se vier abaixo de 3%, é uma boa notícia. Agora, com essa expansão do M2 que está se desdobrando, o 3%, 4% serão o novo 2%. Porque dificilmente os americanos vão conseguir colocar de novo essa mega máquina locomotiva de impressão de riqueza dentro dos trilhos. É a opinião do Ray Dalio. E o presidente do Irã disse ao Donald Trump que não vai negociar um novo acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã nos termos que o americano quer. Basicamente, eles não vão admitir a entrada de observadores internacionais. É inaceitável que os americanos nos deem ordens e façam ameaças. Nesses termos, não haverá um novo acordo nuclear. E o acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Estados Unidos agora está com o Kremlin. Segundo os negociadores lá da Arábia Saudita, agora a bola está com o Kremlin. Basicamente, a Ucrânia teria aceito todos os termos, teria aceito cessão de território, teria aceito mineração de terras raras por Estados Unidos e Rússia, e agora está com o Kremlin. O ônus de aceitar ou rejeitar o cessar-fogo. Gente, nesse cenário, vocês vejam que a BTC está voltando para a MM200 aqui, ó, a média móvel de 200 períodos. A VWAP semanal já foi superada, agora a BTC só deve parar no patamar de 87, que é a própria VWAP mensal, mas ali ela deve rumar em direção à VWAP anual, que está lá em 98 mil dólares, 97, 98. Algumas altcoins ligaram o banzai para a BTC. A BTC hoje está caindo sozinha, porque a dominância está desabando quase 0,5%, por isso eu insisto com os senhores. Se a BTC explodir para 98, não haverá uma janela segura de embarque. Por isso que eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a VAX, Solana, BNB, XRP e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.